A paz do Senhor. Nosso programa hoje vai falar sobre os autores evangélicos, autores cristãos do estado do Acre. E nós estamos recebendo aqui um morador do bairro Estação Experimental, onde fica a igreja que ele preside, que é a Igreja Batista Filadélfia. E além dessas coisas todas, o pastor é também apreciador de um certo bribute, que é um quebe do tamanho de uma bola de jogar de futebol que tem na Rua La Torre, na Experimental. O senhor já fez um jejum pensando naquele quebe? É muito bom, né? Que coisa maravilhosa, né, pastor? É um almoço, né? Aqui ou dois, né? Ou dois. Aqui que dá para comer a metade. Um dia eu vou apresentar aqui no programa aquele bribote maravilhoso. Pastor Eldo Gama. O pastor Eldo Gama é conhecido também porque ele é filho de um jornalista muito amigo meu, de muitos anos, chamado Elzo Rodrigues, que é nome de praça na Coab do Bosque. E rua, também tem uma rua... Tem uma rua com o nome do Elzo? Lá no bairro Vitória. É mesmo? Puxa, a vida eu não sabia. Tem que avisar para os meninos da imprensa para fazer uma homenagem, para ir fazer a visita lá, né? Exatamente. A rua Elzo Rodrigues. Que coisa bacana. Agora, o senhor herdou dele essa vocação para escrever, pastor? Sem dúvida, né? Meu pai era um escritor nato e eu cansei muitas vezes ele de madrugada escrevendo, né? Seus poemas, suas poesias. Com a mão ou com aquelas máquinas? Não, era da mão mesmo. Fazendo poesia. Alguns até defendem que parece que a inspiração sai melhor, né? Escrevendo. Eu já criei o hábito de usar o teclado porque é mais prático. O senhor acredita, depois que no Acre a primeira redação que foi digitalizada foi do jornal A Gazeta. Aquilo foi um problema para mim, porque eu trabalhava no jornal em 85, e eu trabalhava no jornal e foi difícil a gente sair daquele condicionamento mesmo, do barulho das máquinas, que fazia a gente acelerar o cérebro e produzir o jornal de amanhã, né? E aquilo criava também uma inspiração diferente. Aí, você vai escrever no computador, ele não faz barulho. Suave, né? Mas eu gosto mais de escrever com a mão. Com a mão, eu realmente parece que a gente extravasa melhor, né? Eu registro melhor, mas que a memória fica melhor. Se eu escrever algo, eu gravo. Mas se eu só ouvir, amanhã pode ser que eu não esteja mais no HD. É isso mesmo. Isso é assim também? Eu criei o hábito já de fazer do teclado, né? Muitos anos, então não tem um problema. Você é novinho, pastor? Quantos anos assim também? A inspiração vem. Não, já estou com 5.1. Né? Isso aí, a lataria tá melhor do que o ano de fabricação. Que bom. Pastor, e essa associação de escritores evangélicos do Acre? Nós temos muitos autores, de fato, né? Temos sim. Tivemos uma reunião até aqui na Assembleia de Deus semana passada com o presidente da ASEC, que é a Associação de Escritores Cristãos do Brasil. E apresentando, né, as possibilidades, tudo os modelos, as formas, os meios para escrever e publicar obra, não apenas obra no sentido manual mesmo, né, físico, como digital, que hoje também é uma grande onda, né? A inteligência artificial até ajuda, embora ela não saiba nada de evangelho. Já fez um teste? Exatamente. Você grava e ela traduz tudo em texto, facilita, e aí você publica uma obra, um artigo, e aí o evangelho é edificado por causa disso, né? Claro. Temos que usar a tecnologia a nosso favor. Todas as formas de comunicação são boas, né? Agora, como é que vai ser feita essa associação? Quais são os critérios para ela? E de que maneira, quem quiser, um pastor acreano que mora fora, aí vai poder participar? Como é que vocês estão fazendo o recrutamento, vamos dizer assim, para fundar a associação? Nós já temos uma associação, na verdade, aqui, mas ela está assim, eu sou até o presidente, mas ela está inativada já há bastante tempo. Eu, o pastor Francisco da Wesleyana, que foi embora do Acre já há muitos anos. Aqui a terra do já teve. Nós encabeçamos essa associação. Mas a gente busca lá e começa de novo, né? Mas essa do nacional aí é mais uma ferramenta para facilitar os escritores a publicar as obras. Uma vez que não é fácil, além da produção, que eu acho que já é o maior trabalho, mas tem também o recurso, né? Encareceu bastante. E hoje o interesse por adquirir obra também tem diminuído bastante, então é complicado. O senhor já sofreu ou conhece alguém que sofreu o preconceito
de querer ser considerado um autor na hora de requerer recursos públicos de leis de incentivo à cultura, e o pessoal diz assim, isso aí não é cultura. Você já viveu isso? O senhor conhece esse negócio? Sem dúvida, porque se você analisar, o que nós produzimos também é arte e é cultura. Como é que não é, né, pastor? Claro, é uma cultura porque assim, as obras nossos princípios, nossos valores. As obras do Aleijadinho, que são obras sacras, né? Michelangelo, Da Vinci, aí esses camaradas não são artistas, né? Eu estava vendo agora, acho que antes de ontem, umas obras que mais foram vendidas no nível digital aí, participando na Inglaterra, foi a Memória de Brás Cubas de Machado de Assis. Olha que coisa interessante, né? Então, a obra evangélica, por exemplo, ela sofre um pouco de preconceito. O pastor que esteve conosco aqui, da ASEC, ele até falou que os livros evangélicos eles são até mais baratos do que livros seculares. É verdade. Está na prateleira de baixo. Exatamente. Né? E aí o povo evangélico olha, não, tá caro, não vou comprar, prefiro fazer um lanche, né? Um lanche que dura 6 horas, 12 horas. No bucho acabou. E a literatura você fica para a vida toda. Eu estava conversando com muita gente a respeito dessas coisas, porque eu sou um entusiasta de que a gente pudesse se rebelar, sabe? Porque eu acho que os evangélicos, por exemplo, eles são os cristãos mais calmos do mundo. Fazem o que querem com o evangélico, e o evangélico fica esperando a mão do Senhor agir, né? E eu acho que a mão do Senhor pode agir por um irmão brabo também, que chegue lá e diga assim, ei, peraí, vamos botar as coisas em ordem, né? Porque tem um ponto de vista que é preciso considerar, é que se é literatura, não tem como julgar se ela é de crente ou se ela é de católico. Mas, por exemplo, os católicos, eles não têm tanta dificuldade assim, né? Sim. E se o Estado é para todos, por que não é para os evangélicos, que são quase metade dessa população do Brasil? Exatamente. É o que eu sempre costumo falar, né? Que o Estado, ele é laico, e graças a Deus por ser laico, porque se fosse religioso, eu acho que seria um problema maior. Mas a população não é. A população, ela tem a sua crença, tem seus valores, seus princípios. E o Brasil, querendo ou não, aceitando ou não, admitindo ou não, alguns, é um país religioso, na sua maioria, de cristãos. Cristãos, né? Verdade. Agora, de leitores não é, né, pastor? Porque eu vi uma pesquisa que 94% dos brasileiros não leram nenhum livro ano passado. Exatamente. Eu não sei se isso é por causa da pandemia, ou se a pandemia não tem nada a ver com isso. Porque a pandemia até era para a gente ler mais, né? Era para ler mais, que tinha que fazer, né? Ocupar a mente com leitura. Boa, né? Mas de fato, né? E principalmente hoje, com os recursos eu chamando assim, a cultura inútil, ela favorece muito você viver no ócio, né? Então, a cultura inútil é o quê? É aquilo que é o TikTok, coisas mais práticas. Dançar pro YouTube. Exatamente. Pro negócio do Instagram. Então, tira muito tempo das pessoas. Então, parar para ler uma obra tem que ter assim muito amor, muita paixão, muita devoção. O crente lê mais do que os outros por conta do hábito de ler a Bíblia? Sem dúvida, né? Apesar de ser um número ainda muito pequeno, né? Dados, por exemplo, entre espíritas e evangélicos, a gente não sai nem na foto, né? Porque culturalmente, geralmente, os espíritas... Se considerar os presbiterianos, talvez até os espíritas leiam menos ainda, né? Porque tem um rigor teológico, né? Doutrinário ali. Exatamente. Mas assim, é uma luta, apesar de que se não fosse a Bíblia mesmo, acho que o número de leitores seria até bem menor, né? Mas a própria necessidade de ler a palavra no devocional faz com que a gente melhore esses dados. Agora, quem é que pode participar mesmo, pastor? Eu perguntei assim, quantos são hoje nessa base que vocês já mobilizaram? Na verdade, eu até não sei o suficiente porque, por exemplo, a Assembleia de Deus, eu sei que tem muitos escritores, né? Particularmente a Igreja Assembleia de Deus, né, como um todo, né? Tem vários, e boa parte não teve na reunião. Tem alguns na cidade, alguns não vieram, mas assim, nós temos sim, né? Você vai, às vezes, numa livraria evangélica, quando elas põem os livros dos escritores regionais, aí você tem uma noção do número de escritores, que tem um número, assim, considerável, né? Eu sonho com as outras categorias, né, de artistas da cultura cristã, por exemplo, os músicos, né? Não existem músicos melhores do que os evangélicos, inclusive muitos tocando no mundo, né? Mas a igreja evangélica é a maior descobridora e maior formadora dos talentos musicais em qualquer cidade que você chegar no Brasil e talvez fora, até porque ela nasceu
com essa vocação mesmo, né? Já de muito tempo. Você vê muitos artistas famosos, você vai estudar a vida deles, a biografia, a maioria saiu dos altares das igrejas. Eu gosto de Elvis Presley, por exemplo. Muita gente não faz ideia. O conjunto Creedence Clearwater Revival tem uns cantores de country americano, quando você fica prestando atenção no negócio deles, eles estão cantando harpa cristã. Exatamente. Então saíram da igreja muitos músicos famosíssimos, né, talentosíssimos, e todos eles atribuem esse aprendizado dentro da igreja, que é uma escola mesmo de música, de arte, de dança, de produção cultural sem precedente. Talvez o nascimento da Associação dos Escritores, ou esse renascimento, possa estimular um pouco mais as outras categorias, né? Sem dúvida. Para tirar também essa acomodação, né? De permitir-se ser escanteado, como a gente dizia antigamente, né? De ser preterido o autor ou o artista cristão em detrimento dos outros, né? Que não são necessariamente nem cristãos ou o que sejam. É interessante que você falou, assim, quantas pessoas têm ganhado prêmio Nobel que são cristãos? Por exemplo, há 40 anos atrás, a igreja evangélica era uma igreja, digamos, que não tinha essa abertura, né? Em todos os aspectos. Hoje, culturalmente, nós estamos muito além. O povo é mais exigente. E não é aquele pessoal que me diz, não, é só para pobre e culto. Esses crentes são tudo assim. Exigiu o púlpito com mais qualidade, né? Não é de qualquer jeito. Mas o pessoal está perdendo a vergonha de dizer que é crente. Não negócio... tá? O senhor acha que está? Desde que o senhor se converteu para cá, sim. O pessoal não se esconde mais, né? É verdade. Então, ou então o pessoal acha, você é crente, rapaz. Nós estamos em todos os segmentos, graças a Deus, né? Somos um povo forte numericamente. No Brasil, acho que somos mais de 60 milhões, então é um número muito grande. Essa é uma forma de organizar. E a Associação dos Ministros Evangélicos também, ela é possível compatibilizar esses esforços também para colocar isso talvez como uma ferramenta também dessa associação? Claro, porque assim, a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, a AMEACRE, é o que eu falo, ela não é uma representação de igrejas, mas de ministros. Né? Todo profissional tem a sua associação que lhe representa, que luta pelas suas causas. Então a AMEACRE ela tem esse viés. Né? Nós lutamos a cada dia para que possamos defender, né, essa nossa classe. Eu até digo assim que a gente defende a classe até daqueles que não se sentem contemplados pela associação, mas a associação tem feito um trabalho muito relevante, né? Conquistou a sua credibilidade a nível de Estado. Na pandemia, houve uma coisa que eu achei muito interessante, foi que o governo federal incluiu naquela emergência os sacerdotes, né? Sim, então, para aqueles recursos dos R$600 de família, as igrejas estavam fechadas e os pastores vivem também de um pequeno, talvez um menor quinhão do que recebem de oferta. O resto é tudo dedicado à obra de Deus, né? É verdade. É que o pastor Silas Malafaia sempre fala, disse, gente, eu sou um entre 1 milhão. Meu caso de ser bem sucedido, tenho minhas coisas. Não é todo mundo que é Malafaia não, pessoal. Na verdade, os pastores, os obreiros, a maioria são operários da fé, gente que labuta no dia a dia, na dificuldade. E dá aos outros o que nem tem em casa. Nós fizemos um sorteio agora na igreja, na conferência que a gente fez, um pastor ganhou um sacolão e disse, pastor, eu estava precisando. Quer dizer, a alegria dele é um pastor. Mas se ele tivesse ele daria para alguém que tem menos do que ele. Com certeza. Essa compreensão. Eu, quando vou às igrejas, às vezes o senhor me faz fazer essa pergunta, né, que é como se fosse um tipo de provocação. Você ora pelo seu pastor? Quem é que orou pelo pastor nos últimos 30 dias? Aí isso já é difícil responder. E aí você pergunta assim, quem é que já foi na casa do pastor levando alguma coisa para ele, para a família dele, para saber se lá na casa dele tem isso que você recebe e que às vezes fica esperando que a igreja faça por você? Aí isso constrange muitas pessoas. Exatamente. Eu sempre falo que o pastor ele é um patrimônio para a igreja local. Toda igreja é privilegiada porque tem um pastor. Então não é só o pastor que deve cuidar da igreja, a igreja também tem que aprender a cuidar do pastor, da família sacerdotal, porque é o patrimônio da igreja, é o pastor, é a figura, né, um representante de Deus que está cuidando daquele rebanho, que abre mão dos seus, né, da sua vida pessoal em favor do outro. Então é maravilhoso, né? É um ofício mesmo que é uma vocação, apesar de que muitos querem só o título. Né? Mas está dando para criar essa associação com livre
manifestação desse seu pensamento, ou a gente ainda tem umas incompreensões, porque as entidades em geral, quando são de crentes, eles mesmos não prestigiam, né? Exatamente. Ou não estou errado, estou errado. Não, está certíssimo, é complicado, porque parece que, tipo assim, vamos ver se dá certo mesmo, né? Enquanto não der, fica em cima do muro, mesmo, né? Fica aqui mesmo. Aí quando vê quando o bonde vai andando bonitinho, quer sentar na janela. Exatamente, quer andar com o bonde andando, aí é complicado, né? É. Mas é isso, ó, eu quero falar em obras, eu trouxe aqui 3 obras para você. O senhor está sempre com alguma, né? Quantas o senhor lança por mês, assim? O senhor tem essa regularidade ou é por inspiração? Não, na verdade eu estou já, acho que 2 anos parado, já dando uma descansada, estou naquele ano sabático, né? Porque eu produzi, assim, em 10, 12 anos, 40 obras, então foi muita obra, assim, bom acervo, né? em pouco tempo, né? Mas esse aqui são 2 em 1, ó. Pode mostrar aqui? Assim? Pode. Se o senhor quiser, eu também mostro aqui, para o senhor não ficar escondidinho atrás dele. Eu vejo aqui, tá aí. Agora vira assim, ó. Aí parece uma cobra de 2 cabeças. Mulher seja uma bênção, e o homem seja uma bênção. Por enquanto não tem nada no meio, né? É um livro produzido para homens e mulheres. E esse outro? Esse livro aqui é um livro Fraseologia. Interessante que a gente gosta de citar frases de pessoas, né? Mas a gente não comenta a frase. Eu fiz aí as 25 frases para escritores, oradores, o senhor mesmo comunicadores. É inspiração sua, não é uma coleta de coisas... Não. São as frases que eu criei e eu faço comentário delas. Para você, comunicador, eu vou abrir aqui uma frase. Tá aí, é bem bacana. Uma frase de um autor, que no caso sou eu, né? Deus jamais dará asas para quem tem o hábito de rastejar. Essa é poderosa. Sim. É forte. É legal isso. Aí eu comento o que a frase quer dizer, né? O cara pensa, poxa, o que ele quer dizer com isso? Aí isso dá a sua visão a respeito da revelação. Da própria frase. Porque o leitor de Bíblia, por exemplo, ele não vê só a construção da palavra em si, né? Da etimológica e tal. Ele olha, a revelação pula aos olhos dele, salta das entrefrases, né? Das entrelinhas, né? Propósito, seja ela qual for, nenhuma missão será maior do que o seu propósito. Aí vem a explicação. E esses livros estão disponíveis em que mais modelos? Estão em livrarias ou na sua igreja? Não, são só comigo mesmo. São livros que eu faço quando eu vou às igrejas, faço minhas conferências e eu levo os livros. Esse livro é bem interessante, Zaqueu. A Saga de um Filho de Abraão. A Saga de um Filho de Abraão. Muito interessante esse negócio de Jesus mandar o cabra descer e assim, esse aí também é filho de... Interessante que esse livro aí, ele é uma ficção, com base numa história real. Isso. Eu fiz uma ficção, né? Criei contos, dei um enredo. E a gente volta lá para o começo da conversa. O autor, ele é tão livre quanto os outros. Ele pode fazer ficção, obras interessantíssimas, né? Aí eu falo aí da infância dele, os traumas dele, o que levou ele nessa situação. É bem interessante. Um pouco de pesquisa e um pouco de ficção. É uma ficção baseada numa história que Jesus contou, vivenciou, né? Que é uma história real de um personagem que viveu, Zaqueu. E essa expressão foi Jesus mesmo que deu a ele, um filho de Abraão, descendente de Abraão. Ele se converte quando o Senhor, em vez de passar batido por ele, vai na casa dele. Se me convém hoje pousar na tua casa, Zaqueu. E aí ele se arrepende, né? Das coisas que fez. Bem legal. Muito interessante. E pode ler, vai se apaixonar. E Jesus chama ele exatamente disso. Dessa. Puxa vida, isso aqui. No caso, assim, apresentador de televisão e tudo, esses livros são vendidos, pastor... Não, isso aí eu estou dando para... Esses aí são seus aí, para o seu uso. O milagre visitou esta casa, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu vou comer esse aqui. Esse aqui eu já conhecia. Que é esse de 2 cabeças. Eu tinha visto, o senhor acho que já tinha me mostrado, eu ouvi em alguns lugares. Aí aqui, na parte que é voltada às mulheres, que mistura as cores mais femininas aqui, né, que são... Sim. Este livro contém preciosas instruções para que as mulheres sejam, de fato, uma bênção diante de Deus. É o do Gama. Aí, isso aqui está coisando assim para vocês, tá? Tomara que você não seja tão velho quanto eu e consiga enxergar, né? Porque eu já estou com dificuldade de ver isso na tela. E aqui é dos homens, né? Este livro contém preciosas informações.
geralmente os apresentadores desligam os telefones. Eu não sei por que na DTV isso aqui toca, pastor. Aí a gente é obrigado a desligar, né? Porque afinal de contas a gente pede para o entrevistado, para ele baixar o tom, né, e tudo. Eu tinha dito ao senhor que eu ia desligar, não foi? Sim. Eu menti, pastor, me perdoe. É porque a gente estava conversando bastante aqui, bem agradável antes e... Eu esqueci o telefone, tranquilo, né? Esse mico eu já paguei tantas vezes que nem me dói mais. Mas sim, o senhor tem uma produção vasta, o senhor preside 2 entidades. O senhor vai presidir essa entidade também? Ou é só um início? Só um início, mas na verdade a ZEC é nacional. Ela né? é filiada a uma federação, a uma associação nacional. A nossa, como eu falei, ela está desativada porque a gente não levou adiante devido a muitos compromissos, a própria MEACRE, a minha igreja local, então... não é fácil não. Mas nós temos o grupo do WhatsApp, onde tem os escritores, a gente sempre conversa, compartilha obras. Vamos dar um endereço aqui, pastor, é possível? Para quem é autor ou para quem quer conhecer aí? Tem que... No meu privado eu coloco lá no grupo, né? 68 99957 6942. É o WhatsApp. Pastel do Gama. Meu WhatsApp eu coloco no grupo lá da... Se você é autor, está aí. Se interessa por uma aglomeração de autores, está aí essa aqui. Agora, pastor, e voltando a essa coisa da qualidade da produção dos crentes, a gente se enquadra até que ponto, pastor, no cidadão que sabe que dentro do reino de Deus há provisão para as coisas. O senhor falou em relação a facilitar ou a impulsionar a autoria, né? E a publicação especialmente, né? Exato. Essa associação, ela viabiliza, porque nós temos uma série de editoras cristãs, né? Mas muitos crentes não sabem que tem algum incentivo. Essa tem? Cultural, sim, tem. Na verdade, a associação ela não vai... É apenas para... digamos, gerar comunhão entre os escritores. O que nós precisamos fazer é organizar uma documentação necessária, né, legal, para que nós possamos ter direito tanto a qualquer outro escritor ou instituição queira publicar suas obras. E aí essa facilidade, essa facilitação, ela pode acontecer. Os que tenham interesse em procurar a associação, participar dela ou não, né, pastor? Exatamente. Mas independente disso, na maioria de nós, os escritores, fazemos obras mais de produção pessoal mesmo. Agora cada um corre atrás, não é fácil, o custo, né, se manda fazer fora, porque aqui no Acre não tem ainda uma estrutura física adequada para lançar livros com essa qualidade, com essa impressão. Então, a gente torce para que haja também essa facilidade, porque você paga pela obra, paga caro, e ainda tem a questão da transportadora, né? Que ainda você paga o frete, tudo, né? Que é caro, então... Já tem muitas obras que a gente vê de casas publicadoras, como da Assembleia de Deus, tal, que tem ganhado muito espaço, né? Mas, de fato, não dá ainda para a gente dizer assim, olha, os cristãos do mundo estão usando a Amazon dos cristãos, essas distribuidoras, né? Mas tem, né? Inclusive, um dos escritores mais vendidos hoje é um pastor lá de Itajaí, 2 milhões de livros, de exemplares, quer dizer, o pessoal circular, olha o que está acontecendo. Um líder evangélico, um jovem escritor, escreveu uma obra, mais de 2 milhões e está produzindo aí, né, uma série desse livro, porque acertou, né? Digamos, na veia, e tem dado certo. O interesse não só de crentes, né? Exatamente. Agora, eu gostei dessa ideia de fazer ficção. Eu gosto muito disso. Sim. Porque Jesus falava muito em parábolas, e as ficções também podem falar muito para nós, né? Exatamente. Essa ficção é uma história que eu contei baseada em Zaqueu. E é bem interessante, porque é um livro rápido, né? Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto do teu livro, porque o teu livro não fica em pé. Aí eu, como assim? Se põe ele é fininho, ele cai. Tem que encostar no outro. Eu gosto dele, não gosto daquele grossão demais, não. Mas tem isso mesmo, né? O livro é considerado livro quando chega a 100, né? 100 páginas e tal. Mas os menorzinhos são mais fáceis também, né? Para facilitar. Melhor do que pegar a lista telefônica, como antigamente. Exatamente. Obrigado, pastor. Tem alguma recomendação que o senhor faça em relação à associação, mais que a gente possa ser veículo aqui para facilitar, para estimular a associação?
Na verdade, para a associação, não especificamente, mas sim para os escritores, né? Eu torço muito para que cada vez mais produzamos obras, sejamos ousados, se organize em todas as áreas e publique. O Pablo Neruda, alguém perguntou para ele o que precisa fazer para escrever, né? O poeta lá. Ele disse assim: é fácil, você começa com a letra maiúscula e termina com ponto. No meio você coloca ideias. Então produza, escreva, guarde, e no momento certo, quem sabe essa obra vai ter o seu nascedor aí, vai ser uma obra que vai edificar, porque tem um provérbio latim que diz assim: as palavras voam, os escritos permanecem. E o mais importante é edificar por meio de toda a plataforma possível. Um dia, você pode nem estar aqui, mas a gente vai estar ouvindo esse pod crente aí, vai ficar aí, que você está deixando legado, né? Uma memória, né? Uma memória pelo seu talento, pela sua habilidade com as câmeras, com a comunicação, e essa ferramenta é importante para o reino. Eu acho que está nascendo muita coisa nesses tempos, pastor, que está acordando mais os crentes. Isso é muito bom, né? Exatamente. Até para a gente se localizar dentro da sociedade conjunto, né? Tem muitas áreas da vida que os crentes ainda acham que não devem entrar. Exatamente. E aí são pisoteados por quem entra, né? Exatamente. Está na hora de acordar esse pessoal, né? Sim, e estamos acordando, né? A cultura ajuda, né? A cultura, a informação, né? Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Provérbios fala que o conhecimento liberta. E é verdade, quanto mais você conhece, mais você é liberto. Você sai, né, do enclausuramento da ignorância e atinge os seus alvos e objetivos na vida. Né? Compreender a história, compreender o mundo, né? Compreender até onde nasce isso, né, professor? A gente tem referências, às vezes, muito superficiais, né, porque não se interessa pela literatura em relação nem à Bíblia. Tem gente que não acha que historiologia bíblica, que paleontologia bíblica, tem tudo, gente, é só procurar. Muitas informações, né? E eu sempre falo, produza, né? Independente da área que for, faça. É interessante que tempos atrás eu vi alguém falar assim: poxa, eu tenho um sonho de fazer o muro da minha casa. Eu falei: não, isso não pode ser sonho, isso é desejo. Desejo é diferente de sonho. Por exemplo, hoje, antes eu tinha um sonho de lançar um livro, hoje não é mais sonho, é um desejo. Sonho é aquela coisa que parece que é inatingível, né? Poxa, fazer um muro é um sonho? Não, é um desejo. O sonho é como o amanhã, que é um dia que não vai haver, né? Exatamente. Então, torne o sonho um desejo, e aí, como diz a palavra, em Deus faremos proezas. Isso. Ou todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados. E tem muita coisa para a gente fazer, né, pastor? Muita coisa. Repita, por gentileza, o contato da associação. É o 68 99957 6942, meu número particular. WhatsApp, tá, gente? Meu WhatsApp, dê um alô e a gente estará inserindo você aqui. E é interessante que essa associação, até coloquei aqui, no grupo até o pastor Luiz Gonzaga está também, outros pastores. O pastor Luiz tem muitas obras, né? É um dos pastores que mais escreve no Acre. O nome aqui, porque ela não é só, quando ela foi formada, não é só disso que está aqui. A arte, a Associação dos Escritores e Educadores Evangélicos do Acre. E educadores também. Legal. Aqui essa arte foi criada até pelo meu irmão, pastor Ézio, que hoje mora em São Paulo. A AEAC, Associação dos Escritores e Educadores Evangélicos do Acre, porque, querendo ou não, somos educadores, você é um educador nato, é um comunicador de excelência, que hoje comunica para glorificar o nome do Senhor. Bem, obrigado, pastor. E a gente ajuda, né, pastor? De fato, qualquer esforço no sentido de trazer esclarecimento, luz para as pessoas, né? A luz liberta, né? O senhor gostou da luz, achou que era boa e separou das trevas, né? Exatamente. Obrigado, pastor. Obrigado, estamos aí. Conversamos com o pastor Eldo Gama, o presidente da Igreja Batista Filadélfia de Rio Branco, no Acre, localizada a Estação Experimental. E está aí o número dele para você pegar o WhatsApp e se interessar um pouco mais pela visibilidade que você pode dar à sua veia de escritor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. E se você crê como o pastor Eldo Gama e eu, você vai dizer conosco, amém. Amém. Até o próximo Pod Crente. A paz do Senhor.